Salut! Bienvenue! Está começando agora a oficina de francês comigo, Celine. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Céline Chevalier, eu sou francesa e estou no Brasil há muitos anos, desde 2012. Logo que cheguei aqui, nesse país lindo que é o Brasil, percebi o quanto que os brasileiros têm vontade de aprender a falar francês e de conhecer a cultura francesa. É por isso que, desde então, eu me dedico a ensinar esse idioma tão lindo para vocês e procuro apresentar a cultura francesa, trazendo dicas e curiosidades a partir da perspectiva de uma nativa, ou seja, de uma pessoa que realmente nasceu e viveu na França. O meu canal no YouTube já conta com mais de 320 mil inscritos, milhões de visualizações nos vídeos e, pelos números, é hoje o maior canal de francês no Brasil. Por isso, se você sempre quis aprender a falar francês, aqui é o seu lugar. Ao longo da nossa oficina, eu vou mostrar como já ensinei milhares de brasileiros que, por um motivo ou por outro, nunca tinham tido a oportunidade de aprender antes, a finalmente realizarem o sonho de falar francês. O que eu vou mostrar aqui ao longo dessa semana que nós vamos passar juntos é um tipo de conteúdo intensivo que eu nunca tinha feito antes. Então você não vai encontrar nada parecido em lugar nenhum. E sabe por quê? Porque eu quero mostrar para você, eu quero provar por A mais B que aprender a falar francês pode ser mais fácil e acessível do que você imagina. E antes que você pense, Celine, mas será que eu consigo aprender? Quero te garantir que sim, você consegue sim, basta querer. Eu já ajudei milhares de pessoas a conseguirem. Ao longo de tantos anos e depois de ajudar tanta gente diferente, eu posso dizer com segurança que eu já vi até mesmo pessoas que sentiam muita dificuldade para aprender um idioma novo conseguirem desenrolar o francês. Tudo é questão de método e de persistência. Olha só. Nada mais satisfatório do que estar aprendendo alguma coisa que você acha gostoso de aprender, que você acha lindo, que você quer fazer e que realmente dá resultado. Eu fiquei encantada de ver uma professora nativa falando tão bem português, exata nas coisas que explicava, muito bem-humorada, muito simpática e muito competente no trabalho. Celine, obrigado. E o francês só conseguiu entrar dentro de mim graças às suas aulas, à sua competência. E sabe o que é mais gratificante para mim? É saber que depois que essas pessoas aprenderam a falar francês, a vida dela mudou e para muito melhor. Em primeiro lugar porque, vamos falar a verdade, francês é realmente um charme, não é? Quem sabe falar sempre se destaca. Outro dia, uma aluna me contou que quando alguns amigos ficaram sabendo que ela fala francês, ficaram até surpresos. Ah, que chique, eles falaram. I did not know you spoke French. Oui, bien sûr, je parle français. Qu'est-ce que tu penses alors? Oh, you're so sexy. Mas além disso, o francês abre portas importantes na sua vida. Depois do inglês e espanhol, que a grande maioria da população já fala e já tem no currículo, o francês costuma ser o grande diferencial competitivo no mercado de trabalho. Uma pesquisa recente da Cato, que é uma das maiores agências online de recrutamento e seleção, mostrou que, depois do inglês e do espanhol, o idioma mais exigido e valorizado no mercado de trabalho é o francês. Além disso, conforme o banco de dados da Adzuna, uma outra agência, os colaboradores que falam francês ganham em média 30% a mais de salário do que quem não fala. Agora, imagina só você poder planejar uma viagem à França, que é o destino turístico mais procurado no mundo, e ter a confiança de que vai conseguir se virar bem por lá. Você vai ter a segurança de que vai saber chegar no aeroporto,
pedir um táxi, fazer check-in no hotel, entrar numa loja, fazer um pedido no restaurante. Tudo isso, gente, é possível. E vale lembrar que francês não é só na França. Ele é um dos 10 idiomas mais falados do mundo. Mais de 200 milhões de pessoas falam francês nos 5 continentes. Saber falar francês pode abrir portas, por exemplo, para fazer uma graduação ou uma pós-graduação em Quebec, no Canadá, ou para conseguir uma oportunidade na Bélgica. Enfim, não importa como você veio parar aqui nessa oficina online. Não importa exatamente para que você pensa em usar o idioma. Se for para viajar, para hobby, para estudos, para trabalho, tudo o que me importa é dar uma oportunidade para o seu sonho. Eu estou aqui para ajudar você e juntos nós vamos desenrolar o seu francês. Chegou a hora. Vamos lá? A primeira coisa que eu gostaria de combinar com você é: esqueça aqueles métodos tradicionais de ensino de línguas. Sabe por quê? Deixa eu te contar uma história. Como eu te disse, eu sou francesa. Nasci no interior da França, próximo à cidade de La Roche-sur-Yon. É bem onde está aparecendo aí no mapa, pertinho da praia. Eu não sei se você sabia, mas lá na França é um costume começar a estudar um novo idioma mais ou menos quando a criança tem 11 anos. Então, depois dos meus 11 anos, já comecei a me dedicar a aprender outras línguas e estudei inglês e espanhol. E eu estava naquelas escolas normais, então estudava pelo método tradicional, sabe? O método tradicional da França é muito parecido com o método tradicional de ensino de línguas aqui no Brasil. Mas, desde a minha infância, eu sempre tive um espírito aventureiro e vontade de conhecer vários lugares diferentes. Por isso, eu me dedicava no estudo das línguas. Era uma boa aluna, fazia tudo o que os professores mandavam fazer, fazia o dever de casa, estudava para as provas e também tirava boas notas. Um tempo depois, já mais velha, eu finalmente tive a oportunidade de ir trabalhar no México, na cidade de Guadalajara. Eu cheguei no México com 18 anos de idade. Foi aí que aconteceu uma coisa inusitada. Gente, vocês não fazem ideia, foi um choque. Depois de quase 8 anos estudando espanhol, eu estava totalmente perdida. Eu era muito jovem, estava do outro lado do mundo, saindo da França, o México é praticamente o outro lado do mundo, e na maior confusão, sem conseguir me comunicar com ninguém. Depois de 8 anos estudando, passei o maior aperto lá. Eu não entendia nada, eu não conseguia falar nada. Eu tinha estudado, mas quando precisei, travei completamente. Que frustração! Eu me lembro claramente do primeiro dia em que fui a um restaurante. Eu peguei o cardápio e eu não entendia absolutamente nada. Lembro que eu pedi o primeiro prato da lista, mas eu não fazia a menor ideia do que eu estava pedindo. Aí quando o prato chegou, adivinha só, não tinha garfo. E acredite se quiser, mesmo depois de 8 anos estudando espanhol, eu não sabia como pedir um garfo para o garçom. Eu tive que gastar uns bons minutos fazendo mímica para ele tentar entender o que eu queria. Imagina só você, no meio do restaurante, sem celular para pesquisar como fala, fazendo mímica para pedir um garfo. Eu não tinha nenhum garfo perto para apontar. Como que você faria? Com o passar do tempo, aprendi a me virar com muito esforço. Foi quase como se eu tivesse que aprender a língua do zero de novo. Um ano depois, eu tive a oportunidade de ir morar na Inglaterra. E adivinha só o que aconteceu? Descobri, mais uma vez, que o meu inglês não era tão bom assim. Praticamente a mesma coisa que aconteceu com o meu espanhol. O mesmo sufoco. Algum tempo depois, eu voltei para a França, desta vez para Paris, onde eu comecei a trabalhar como jornalista para revistas de arte e de fotografia. Era um trabalho que eu gostava muito e que me permitiu morar em Paris durante alguns anos.
E trabalhando como jornalista, eu aprendi a desenvolver uma habilidade que eu uso até hoje em minhas aulas, que é absorver informações e repassar elas de forma clara e eficiente. Hoje, quando algumas pessoas vêm falar comigo dizendo que foram para a França ou para algum outro país que fala francês e que ficaram travadas, inseguras, sem conseguir entender nada ou sem conseguir se comunicar, eu fico muito triste. Porque eu já senti isso na pele, eu sei como é essa sensação e eu sei que não é nada bom. Esse tipo de situação acontece porque o método tradicional da maioria das escolas de idiomas, infelizmente, não te prepara para a vida real do dia a dia. Você demora muitos anos para conseguir algum nível de comunicação quando estuda numa escola tradicional. O aluno passa anos e anos estudando, pagando taxa de matrícula, mensalidades caras, taxa de material e, quando chega o momento em que precisa falar e compreender, não consegue, trava. É por isso que eu não gosto muito de método tradicional e que eu desenvolvi o meu próprio método para ensinar francês para as pessoas. Com o passar dos anos, a vida, que é como um mar de ir e vir com as suas marés altas e baixas, me trouxe ao Brasil. Eu me apaixonei por este país lindo e sou eternamente grata à hospitalidade dos brasileiros que me acolheram tão bem. Muitas pessoas me pediram aulas porque tinham vontade de aprender a falar francês e queriam conhecer também a cultura francesa contada por quem é nativo. Então eu comecei a aplicar toda a minha experiência no aprendizado de idiomas a serviço dos brasileiros. Eu dei muitas aulas particulares e fiquei sem horários para atender a todos os interessados. Aí eu criei meu canal no YouTube, que hoje é o maior do Brasil no ensino do francês. Também criei meu curso online e há anos ensino francês para os brasileiros a partir dos métodos que eu vi e que eu testei na prática. Até porque todos os meus alunos sempre têm problema de falta de tempo. Eles precisam ir direto ao ponto, precisam aprender a se comunicar o mais rápido possível. Acho que o grande sucesso desse meu método é justamente porque eu procuro ensinar francês de um jeito fácil e prático, para que as pessoas não passem pelos mesmos apuros que eu passei quando viajei. Eu vejo meus alunos viajando para países de língua francesa e me mandando mensagens dizendo que estão aproveitando e conseguindo se comunicar com nativos naturalmente, com tranquilidade. Como o meu foco é diferente do ensino tradicional, as pessoas conseguem aprender a se comunicar em muito menos tempo do que nas escolas tradicionais, que levam anos e anos de formação. Ao longo dessa oficina, eu vou começar a ensinar francês para você usando essa mesma estrutura e metodologia que eu apliquei com tanta gente e que já deu resultado para milhares de pessoas. A coisa que eu mais quero é, na sua próxima viagem à França, quando você tiver que pedir um garfo ao garçom, que você saiba dizer com naturalidade: "S'il vous plaît, monsieur, je peux avoir une fourchette?" Mas calma, vamos chegar lá aos poucos. No nosso próximo encontro, que vai ser online e vai ao ar depois de amanhã, eu vou mostrar para você como exatamente funciona esse método. E nós já vamos começar a falar algumas palavras em francês, combinado? Enquanto isso, deixe seu comentário aqui embaixo e me conte quais são as suas expectativas para a nossa oficina de francês com Céline. Eu vou ler cada comentário e eu vou fazer o possível para responder a maioria deles. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima aula. À bientôt!